Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade e parabenizar a Michelle pelo evento lindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas a partir daqui. E eu vim, não é sobre uma palestra, eu queria bater um papo, falar um pouquinho da minha vida e sobre o que eu acredito. E eu desejo que vocês possam aproveitar. Queria só fazer um combinado com vocês. Vocês topam fazer um combinado? Queria que vocês abrissem o coração nesse momento. Tire o julgamento de pensar, sai da mente e vai para o sentir. Vamos caminhar nessa viagem junto? Todo mundo topa, beleza? Fechou, então vamos embora. Quando eu fui criar essa palestra, que se chama Da Dor ao Propósito, eu acho que não sou só eu que tenho dores aqui. Todo mundo já passou por coisas que a gente achou que ia acabar a nossa vida naquele momento. E, na verdade, aquilo só foi um pontinho, um começo, para revelar qual é o nosso propósito, o que a gente quer, para que a gente veio nesse mundo. E quando eu fui preparar e eu me dei conta disso, e a palestra se chama Da Dor ao Propósito, sua história não termina no trauma, é para mostrar que aquilo que a gente achou que era ponto final na nossa vida, na verdade é uma vírgula. Eu queria começar falando um pouquinho da minha história, dividindo com vocês e fazendo esse convite da gente abrir o coração. Eu conheço um cara que ele estava sorrindo por fora, muitas vezes quando ele era criança. Ele não chamava atenção, ele aprendeu a roubar a atenção. E isso estava inconsciente. Então, esse cara que sorria muito, que era uma criança bagunceira, às vezes era até um super-herói ali, ó. Eu não sei se ele salvava ou destruía a cidade, mas tá beleza. Ele é o Paulo Henrique. Hoje ele tem 31 anos de idade. E ele, quando criança, ele era uma criança que as pessoas gostavam de estar perto. E 2 anos depois, Deus me deu uma grata surpresa, que veio o meu irmão. Meus pais que estão aqui até queriam honrar. Por favor, fiquem em pé. A vida dos meus pais, Paulo e a Deise. Obrigado por estar aqui. É muito importante vocês estarem aqui. E eles trouxeram o meu irmão, que é o Gui. João Guilherme, mas era o Gui. Todo mundo chamava de Gui. Um cara incrível também. E a gente cresceu junto e brincava junto. E a gente era muito feliz. Então éramos nós 4 aqui. E a gente se divertia muito, eu fui muito feliz. Agradeço por tudo que os meus pais fizeram para nós. Mas por trás desse sorriso tinha um choro. Tinha dor, e eu não falava para ninguém. Muito tempo eu guardei isso na minha vida, para mim mesmo. Quando criança, é a primeira vez que eu falo isso em público aqui. Mas quando eu era criança, eu sofri abuso sexual. E eu nunca contei isso pra ninguém. E eu tô contando isso aqui agora, são processos, né? Eu já tinha dividido com os meus pais. E era uma dor muito grande, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu era criança. Mas aquilo pesava muito. Então, por trás do sorriso tinha um choro. E isso era uma dor que me consumia, que eu nem sabia. Muitas vezes eu me senti culpado. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também tem as suas dores. Tem gente que foi abusado. Tem gente que os pais foram embora. Você que não tem um pai, você tem. Só que às vezes ele foi embora. Tem gente que foi maltratada dentro de casa, tem gente que tinha problemas com alcoolismo e era briga e discussão e discórdia, tem gente que foi para os vícios. Ei, não dá para entender a pessoa sem saber de onde ela veio. O que leva a fazer isso? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, o que pesa mais? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de algodão? Os dois têm 1 quilo. Só que a pior dor é aquela que a gente finge não existir. Ela é a dor mais difícil de carregar. Tá cheio de gente carregando quilos de algodão aqui, fingindo que tá tudo bem, fingindo que não tem trauma, que não tem dor, tá suave. Mas e no teu silêncio? Como é que isso funciona? É pesado. É a mesma ideia da gente andar com um barco com as âncoras abaixadas. É pesado. Mas o problema é quando isso está escondido, a gente nem sabe que isso está lá, mas está. O que eu quero dizer aqui é que não adianta a gente encher a rua de policiais se as pessoas não sabem que elas estão sendo roubadas.
Eu quero até pegar um gancho aqui, que a gente construiu uma história legal aqui. A Ana veio falando de identidade. Quem sou eu? Ei, se eu não souber quem eu sou, alguém vai dizer pra mim quem eu sou. E talvez eu não goste. Se eu não souber quem eu sou, a vida vai te amassar, cara. Depois veio a Lucilene, ainda não conhecia, uma palestra maravilhosa, falando sobre comunicação e relacionamentos. Gente, a gente precisa das pessoas. Já está na Bíblia que como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. É nas relações que a gente aprende. Essa frase ela veio na minha cabeça um dia que eu estava almoçando na casa dos meus pais, recente. Estava a TV ligada e uma matéria falando sobre abuso. E aí um repórter especialista falou que não dá para combater o abuso porque não tem muitos assistentes sociais. Cara, o problema não está na quantidade, o problema está em a pessoa saber que está sendo abusada. Há muito tempo eu não soube, eu não conseguia combater aquilo que eu não sabia. E o primeiro passo eu acho que ele começa na confissão, quando eu entendi e confessei para mim. E aí eu fui procurar trabalhar isso em terapia, eu fui procurar conhecer sobre mim, eu fui procurar conhecer sobre o que é isso. Mas eu ainda não falava, ainda estava pesado, eu ainda remoía, eu queria explicar, mas eu não tinha sentido ainda. Quando você fala para alguém, você não vai falar para qualquer pessoa, fala para alguém que você confia. E fale para você mesmo. Porque quando você fala, você se escuta. Quando você se escuta, você cria consciência. E quando tem consciência, não tem mais desculpa. Quando você tem consciência, você pode escolher o que você quer. Quem aqui gosta de tomar sorvete? Só vocês? Quem gosta de tomar sorvete? Toda hora? É porque vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Vontade de tomar sorvete vem e vai. E onde eu quero conectar nessa sequência das apresentações, a gente falou de quem sou eu, a gente falou de comunicação e agora a gente vai falar de emoção. A gente tem que questionar as emoções. Se a gente não questionar o que a gente está sentindo, a gente vai virar um barco sem destino. Aí a emoção leva para cá, leva para lá e muda. E aí para onde você está indo? O que mudou a minha vida nessa história, na forma de encarar, foi o perdão. Teve 2 episódios que marcaram muito a minha vida para ir para esse caminho da cura. A Michelle está aí? Não. Eu quero agradecer, porque no ano passado, 1º de setembro do ano passado, a Michelle me fez um convite para ir para a igreja. Não estou fazendo nada, eu vou lá. E quando eu fui, Deus me quebrou em 1 milhão de pedaços naquele dia, cara. Ele me amassou mesmo. E depois ele me pegou no colo. E carregou e falou, cara, tá tudo bem, pô. O que aconteceu não é quem você é. O que aconteceu, aconteceu. Porque o meu desejo é que você saia dessa palestra com essa clareza, que o que aconteceu na sua história não tem mais poder em todas as esferas de atrapalhar o teu destino, a tua vida e você carregar esse peso. Beleza? Vocês estão fechados comigo? Sim! Fechou, vamos embora. Fazer um convite, descruza as pernas, senta numa posição aberta. O que é isso? Bunda lá atrás, coluna reta e descruza as pernas. Fica confortável onde você está. Fecha os teus olhos. Tá? Abre de novo com o papel. Foi sábio agora, hein? Nesse papel agora, eu quero que você escreva tudo aquilo que na tua vida não está resolvido, cara, que está pesado. Aquilo que você sabe que dói, que você precisa resolver, mas você está fugindo de resolver por algum motivo. Tudo aquilo que a hora que você vai dar o passo seguinte, trava e você cai nesse mesmo caminho. Escreve agora nesse papel, porque esse papel vai te conduzir para um novo lugar. Escreve. Pode ser uma palavra, pode ser o teu pai que foi embora de casa,
Eu não contei para vocês, mas eu perdi meu irmão num acidente 6 anos atrás. O Chama Breja começou com o Gui. Começou pequenininho, 10 fardinhos de cerveja. E hoje me dá muito orgulho de estar aqui e poder falar em nome do Chama também. Do dia para a noite, de manhã eu vi meu irmão, à noite eu não vi mais. De manhã eu tinha um irmão e não tinha mais. Quem vocês perderam aqui? É um amigo? É um pai? É um parente? Um colega? Será que vocês não se perderam de vocês também? Nesse caminho? Escreve, coloca no papel, faz esse movimento. Eu desafio você a fazer isso. Coloca aquilo que precisa resolver. E se você não sabe o que está pesado, escreve assim, ó: Deus me ajuda a saber. O primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo para a consciência é saber que eu não sei às vezes. Então, se você já escreveu, feche os seus olhos agora, respira, só respira. Pega esse papel, segura ele perto do teu coração e respira. De olhos fechados, se conecta com você. Só sente a tua respiração. Abre teu coração. Tem uma frase do autor do Pequeno Príncipe que fala que é injusto eu odiar todas as rosas, porque alguma delas me espetou. Se conecta com esse sentimento e vai respirando. Faz quanto tempo que você não tira esse tempo para você? Faz quanto tempo que você não para só para respirar? Puxa, em 3 segundos esse ar. Respira. E solta. Solta o ar pela boca. O que sai da tua boca é poderoso. O ar é vida. Sem oxigênio a gente morre. E as palavras são poderosas. O que sai da tua boca. Conecta com essa dor que você escreveu, com aquilo que não está resolvido dentro da tua vida. Conecta agora e respira. Eu não sei o que isso te amassou. Talvez quando você perdeu alguém que era importante para você, teu avô, teu pai, um amigo, um marido, um filho, ou quando você foi violentado de todas as formas, com as palavras. Tem gente que destrói as palavras. Respira e sente. E olha que agora você está dentro do seu barco, que está com as âncoras abaixadas. E você está olhando para isso. Respire aí, não é justo o que fizeram com você. E perdoar não é dizer que está certo, que fez, passar pena. Às vezes você vai ter que chamar a polícia para quem fez aquilo com você. Mas o perdão não é sobre você, não é sobre o outro, é sobre você. É declarar que nada mais tem o poder de te parar. Então respira e conecta. Tira esse tempo para você, você fala que não tem tempo. Respira agora. E vai vendo o teu barco. Agora você está caminhando para as âncoras, para começar a puxar a corda. Perdão não é fácil, mas demora. Mas é preciso puxar a corda para subir a âncora. Então se veja dentro desse barco, indo até as âncoras e puxando essa corda. Porque isso não vai mais te parar. Quando você puxa a âncora, você está soltando isso que te prende. Cada puxada que você dá, a âncora sobe um pouco. E você consegue ver aquilo que estava debaixo d'água, te parando, e você não sabia. E puxa mais. Porque agora já não tem mais âncoras debaixo d'água. O barco pode sair. E o teu barco começa a sair. E você está avistando o deck que ele estava. E você está caminhando.
e liberando, e soltando. Enquanto você respira, pega esse papel que está na tua mão e pica ele em 1 milhão de pedaços, se você puder. Rasga esse papel. Põe a raiva para fora, rasga. Porque isso acaba agora. Isso não vai mais parar. Rasga. Se conecta, o teu barco vai indo mais longe, você está rasgando o papel e ao mesmo tempo dizendo: isso não vai me parar. O que fizeram comigo não é justo, mas eu não vou mais carregar passageiros que eu não convidei. E rasga. A hora que você terminar de rasgar, você tenta rasgar mais um pouquinho. E se não der, tá tudo bem. Talvez você rasgue outro dia, talvez você rasgue essa semana, hoje, amanhã, esse mês. Não importa, é importante rasgar. E você já está longe. Você já está vendo de longe onde você estava preso. E agora você está caminhando para o teu barco, com as âncoras levantadas. E quanto mais teu barco vai acelerando, agora leve, porque ele consegue andar, você vai se conectando com a data de hoje, o dia 18 de outubro de 2025. Você vai voltando para cá. E você começa a se preparar para a vida real. E quando a gente contar até 3, você vai estar aqui agora na Expo. Você vai abrir seus olhos e vai respirar. Então, no 1, teu barco já está longe, com as âncoras levantadas. No 2, você já está indo sem peso desnecessário. E no 3, você pode abrir os olhos, voltar para o evento e se conectar com a data de hoje. Porque você foi lá atrás e descobriu que estava te prendendo. Você não conseguia sair do lugar, mas agora você conseguiu. Eu vou fazer um convite para vocês de como isso me curou. Eu desejo que cure para vocês. Tem alguém do teu lado, dá um abraço nessa pessoa, porque o abraço cura. Faz quanto tempo que você não abraça alguém? Abraça quem está do teu lado. Eu entendi nessa história toda que aconteceu na minha vida que o chama-breja é só uma desculpa para conectar com as pessoas. Então, abraça, sente esse abraço. Se permita fazer isso. E quando você abraça, a dor vai embora. Se você quiser abraçar mais de uma pessoa, pode abraçar também. Talvez era isso que você precisava, colo. Talvez você não teve colo, tem agora. Pode abraçar. Que o amor, ele é a maior força do mundo e ele sempre vai ser a melhor resposta. Então, quando você não sabe o que fazer ou como agir, pergunte-se: o que o amor faria? Talvez não é aquilo que você queria fazer, não. Você vai fazer contra a vontade, pô. Mas faz. Se permite. Porque o amor flui. E tem coisa que é comum, mas não é normal. A gente tem que diferenciar essas coisas. É comum ter muitos assaltos, mas não é normal. Mas é comum. É comum as pessoas ficarem doentes, mas não é normal. Posso te falar maior? É comum as pessoas falarem: cara, não crie expectativa para você não se frustrar. A vida está aqui para a gente aprender. Então crie expectativa. E quando você se frustrar, aprende a lidar com a frustração. Mas não para de criar expectativa. Porque o que é bom pode ser ótimo. E se não for como eu saí? Aprende. A vida vai se repetir até que você aprenda. Aconteceu, não aprendi. Passo maior. Aconteceu, não aprendi. Passo maior. Uma hora eu aprendo. A vida é aprendizado. Vocês sabem qual é o contrário de morte? Não é vida. É nascimento. Vida é o espaço de tempo que você nasceu até você morrer, pô. Tem gente que morre e não vive. O que você está fazendo nesse caminho? Tem gente que nasceu e morreu, mas nem viveu. O que você está aprendendo? O que você está alimentando dentro do seu coração?
Eu pedi pra gente dar o abraço, porque tem gente aqui que a história massacrou tanto, a vida pisou tanto, que ergueu um muro para se proteger. E aí eu não me machuco mais. Só que a gente tem que entender que o inimigo não é quem está vindo na nossa direção com a mão levantada. O inimigo é esse muro que não deixa eu sentir mais. Isso que eu tenho que dentro, pô. A gente nasce puro e vai se fechando e criando cascas e... O inimigo é o muro, não é o outro. O que eu aprendo? Essa é a pergunta. E pra gente fechar o exercício que eu queria fazer aqui comigo mesmo. Dá pra gente aprender nas coisas tão pequenas. Hoje eu tive um aprendizado de manhã. Eu fui na barbearia, eu gosto de cortar sempre com o mesmo barbeiro. Só que eu não era organizado. E nem sou, tô aprendendo. E eu falei, Fabinho, que bênção, cara. Tua agenda tá ficando lotada. E não tá tendo horário. Eu era o cara que contava com o ovo na galinha. Então eu ia, marcava e ok. E não tá tendo horário. Sabe o que eu aprendi? Que eu preciso me planejar se eu quiser continuar cortando com ele. Senão a vida vai repetir tudo de novo. Eu vim para falar que da dor a gente vai pro propósito. E aqui a gente está caminhando pro final. Cada um de vocês aqui vai continuar contando a história da sua dor? Ou vai contar a história da cura? Você vai explicar por que veio a cicatriz ou o que ela te ensinou? É um convite. E quando eu estava montando essa apresentação, eu tive um aprendizado gigante que eu não sabia pôr em palavra. Mas eu descobri o porquê do Chama Breja na minha vida. Gente, o Chama Breja é só uma desculpa para eu chegar nas pessoas. Eu não estou aqui para te vender cerveja, não. Eu estou aqui para você celebrar mais, brindar mais, comemorar mais. Se isso pedir cerveja, conta comigo. Mas ele é só uma desculpa. Essa é a minha cura. Mas a dor está lá atrás. Quando eu carrego a minha cura, já não pesa mais. Para vocês entenderem, em maio desse ano, o Chama completou 6 anos. Faz 5 anos que meu irmão se foi. E a gente gravou um vídeo no aniversário do Chama que vai falar sobre o meu propósito, sem eu saber que era exatamente esse o propósito. E eu quero dividir com vocês. No 25 de maio de 2025, essa data para ser celebrada. Hoje o Chama completa 6 anos de existência. Gui, eu queria muito que você estivesse aqui para saber que a tua partida do projeto fechou. Hoje o Chama completa 6 anos de vida. Meu irmão começou esse projeto em 2019. É um projeto que começou muito pequeno, mas tinha muita dedicação à atividade. Mas com uma vida cheia de surpresas, algumas felizes, outras brincando. Ele viveu pouco tempo nessa história. E do dia para a noite, a minha vida mudou, a vida da minha família mudou, e de muitas pessoas que estavam quando o papai do céu decidiu levar embora. Mas foi nesse dia, hoje que eu enxergo, foi nesse dia que eu tive muita clareza de propósito. Que a vida não custa aqui, cada um que importa, que a vida não dá recado, não deixa de sentido, que todo momento deve ser aproveitado. Então hoje a gente chama completa 6 anos de existência, são inúmeros brindes, são inúmeras pessoas que passaram por aqui, e a gente segue nesse propósito, cada vez mais claro. Hoje, em 2025, olhando para trás, eu entendi com tudo isso que aconteceu, a minha vida na vida da minha família, dessa história toda, de que a vida não dá segunda chance, não tem tempo para se despedir às vezes. Então, valorize cada momento. Essa é a bandeira que Chama Breja levanta. Levanta para os clientes, levanta para os parceiros, levanta para os colaboradores, levanta para uma sociedade inteira. De que não é tudo sobre dinheiro, é sobre as pessoas que estão aqui. Por trás de cada lata de cerveja tem muito suor. Por trás de cada brinde tem muito suor. Da cerveja chegar até a festa da celebração, a gente trabalha muito, nosso time trabalha muito, nossos colaboradores trabalham muito.
Mas o mais importante é que a gente se sente parte de cada brinde, de cada churrasco, de cada celebração que acontece aí, na casa de vocês, na vida de vocês, com as pessoas que vocês vivem. Então, cada vez que vocês brindam, saibam, tem um pedacinho do Chama Breja junto de vocês. Feliz 6 anos de Chama Breja, e eu quero agradecer a vocês todos que estão com a gente durante todo esse tempo, ajudando ainda mais a levantar essa bandeira e a gente transformar as pessoas, os amigos e os momentos. Obrigado. Feliz aniversário, Chama Breja. Gente, antes da gente fechar, eu queria, dentro de um lugar de muita honra, eu vou até subir no palco para falar isso, dizer que quando Deus quer abençoar a gente, normalmente Ele usa as pessoas. Para fazer multiplicações dos pães, Ele usa um menino. E sempre vem através de pessoas. E eu quero chamar aqui, vocês têm 2 papéis que vocês tinham. Essa ideia me veio agora, a do papel, mas eu queria chamar aqui numa posição de honra. Ana, por favor, sobe aqui. Para que vocês conheçam o trabalho da Ana Paula. Através do trabalho dela, eu descobri a minha missão de vida. E a minha missão ela é tão vivida que ela eu não preciso da decoreba, mas a minha missão é ajudar as pessoas a ter esperança e acreditar na vida, nas pessoas e nas relações. Através do amor, do humor, da fé, do respeito, da confiança, da verdade. Essa é a minha missão de vida. Eu não sei se você já tem a sua, mas se você deseja descobrir, conhece mais a fundo o trabalho da Ana Paula, e essa ideia que eu tive agora, eu vou me comprometer em 2 coisas. Vocês têm 2 papéis. Se alguém de você quiser receber esse material, anota teu número e deixa com o Matheus, por gentileza, que eu vou mandar esse material para vocês. E eu também vou comentar, Ana, vem cá. A Ana abençoou muito na minha vida, Deus providenciou a chegada dela. E isso me permitiu chegar em outros lugares. A Ana vai fazer um aulão sobre identidade. Identifique-se. Para que você fique mais perto de descobrir quem você é. E sabe quem vai contar para vocês? Vocês mesmos. Ninguém mais vai te definir. Então, nesse número de WhatsApp eu vou mandar o link para as inscrições e vou mandar essa apresentação para quem desejar. Essa é a mensagem que eu tinha. Não sei se estourei o tempo. Vou aproveitar que ele é meu parceiro nesse projeto. E quando a gente une dor num propósito, a gente reconhece a nossa identidade. E o nosso trabalho está muito conectado. Todo mundo importa. É isso. Gente, obrigado. Eu vou deixar uma música que sirva de inspiração para o dia de vocês, para as outras palestras, e que Deus ilumine também outras pessoas que venham falar aqui. Obrigado. Uhul!